Você que já conhece ou você que não conhece a metodologia do Lean Six Sigma, já parou para se perguntar de onde ela surgiu? Quais são as mentes por trás dos conceitos que a gente usa até hoje nesta metodologia e em outras que influenciam as nossas organizações? Vamos entender um pouquinho dessa história. Para isso a gente precisa mergulhar bem no tempo. Antes de 1750, tudo era feito na base do artesanato. Era tudo personalizado, mas ao mesmo tempo com uma qualidade e produtividade restritas. Com o crescimento muito rápido da população, foi necessário o advento de outros métodos, como por exemplo os introduzidos na Revolução Industrial, com a mecanização, automação de processos. Uma pessoa muito forte nesse conceito era Lyle Whitney, que tinha muito fortes conceitos de padronização a tal ponto que até uma pessoa pouco habilidosa e experiente no processo conseguiria produzir com a mesma capacidade. Ele teve um caso que moveu para uma fazenda lá da Carolina do Norte, uma conhecida dele. Ele foi estudar direito e nos tempos vagos ele ajudaria na plantação lá no processo. Percebeu que o processo de descaroçamento, onde eles tiravam a semente do algodão, era o gargalo daquela produção, era muito lento. Ele desenvolveu um mecanismo para fazer aquilo de forma automática. Revolucionou esse negócio, as pessoas copiaram essa ideia, ele tentou patentear, teve dificuldades com isso, saiu um pouquinho desmotivado, um pouco mais para o norte, Nova York, aplicou os mesmos métodos de padronização para a produção de armas em resposta a chamadas do governo americano, e até hoje tem armas com o sobrenome dele. Em paralelo, em 1820, o Sakichi Toyota ainda não tinha indústria automotiva, nesse caso eles produziam tecido, e eles desenvolveram alguns conceitos, por exemplo, de fazer certo a primeira vez. O tear mecânico, o equipamento aqui à esquerda que produzia o tecido, ele interrompia a produção toda vez que tivesse qualquer defeito. Era um garfo que encostava nos fios, quando o fio rompia, ele parava a produção. Isso não só eliminou o desperdício, de produto, evitando que produzissem metros de produto defeituoso, como também habilitou, por exemplo, a automação de processos, uma vez que a máquina pararia toda vez que tivesse um produto defeituoso, então um operador conseguia gerenciar várias máquinas ao mesmo tempo. Outra pessoa muito importante nesse processo, em 1880, um engenheiro mecânico, Frederick Taylor, considerado o pai da administração científica, introduziu vários conceitos de gestão de qualidade com base em dados e fatos e no pensamento cartesiano. Com parênteses, uma das coisas que prega o pensamento cartesiano do Descartes é essa questão de você ter um problema complexo e desdobrar ele em vários probleminhas menores, ou seja, quebrar em problemas pequenos, resolver os problemas pequenos e por consequência resolver o problema maior. Isso implica a gente achar que os problemas menores são excludentes ou são separados, e na verdade a gente depois disso aprendeu que não, que tudo é conectado e que é necessária uma visão integrada, que depois foi introduzida mais para frente, eu vou comentar aqui nessa apresentação. Henry Ford também foi uma pessoa marcante no sentido de padronização de processos, otimização, até o produto era padronizado. Uma frase famosa aqui com o modelo T lançado em 1908, que você pode escolher um carro de qualquer cor, desde que fosse preto. E o produto era padronizado para linhas em série, o fluxo contínuo e redução de desperdícios com a produção. O fato é que a produtividade aumentou, mas a gestão para a qualidade não. Não se sabia como garantir a qualidade com esse aumento tão grande de produtividade com esses métodos de automação de processos e produção em série. Walter Schubert foi uma pessoa que revolucionou nesse sentido. Ele trouxe conceitos de variação, entendimento da variação, entender que tudo varia. A gente tem que esperar que os produtos vão variar, que é impossível produzir dois produtos exatamente iguais, executar dois serviços exatamente da mesma forma. E ele introduziu o controle estatístico de processo, que é o entendimento da variação. Mas ele introduziu também a questão da visão sistêmica, a visão integrada, ferramentas que vão habilitar o pensamento da visão global, a melhoria global e não aquela melhoria local que nem sempre é desejada pela organização, e vai em contrapartida com aquela questão do pensamento cartesiano que a gente mencionou anteriormente. Trouxe também a questão da psicologia. As empresas são feitas por pessoas, a gente precisa motivar, convencer, entender as necessidades das pessoas, sejam elas clientes internos ou externos. E também a gestão adaptativa através do ciclo PDSA, onde a gente construía o aprendizado através de um processo cíclico e estruturado. Teve um intervalo aqui na Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, os americanos e os russos lutando por dominância. Os americanos mandaram pensadores para a Alemanha, para o Japão, para desenvolver o processo lá, e é claro, a influência deles sobre esses países. Juran foi um desses pensadores enviados para lá. Ele revolucionou o processo trazendo conceitos do Vilfredo Pareto, por exemplo. Vou voltar um pouquinho da história. Em 1896, o Pareto lançou esse livro, Custo de Economia Política, onde ele percebeu que 80% da riqueza estava concentrada em 20% da população. Isso se repetia em outras dimensões. 80% no lucro era concentrado em 20% dos clientes, 80% dos resultados de uma equipe e em 20% dos membros da sua equipe, e assim por diante. O Juran observou que isso se repetia em qualidade. 80% dos problemas, ou em torno disso, eram causados por 20% das causas, ou seja, poucas causas vitais resolviam a maior parte dos nossos problemas e o resto
resto eram causas triviais. Ele também introduziu conceitos de influência do ser humano na gestão da qualidade e também aquela tríade de planejamento para a qualidade, controle da qualidade e a melhoria da qualidade. O Deming foi também, junto com os pesquisadores enviados para o Japão, ele trabalhava no que era uma espécie de IBGE americano, ele foi mandado para fazer uma espécie de censo, mas também influenciou muito o pensamento japonês, trouxe visão sistêmica, a questão do ciclo de Shewhart, né, o PDSA, o PDCA, que é um roteiro para melhoria e assim por diante. Até hoje tem o prêmio Deming de qualidade, tanto que ele influenciou o pensamento lá do japonês no sentido da gestão da melhoria. Os japoneses também se influenciaram muito com os americanos, que teve essa visita da família Toyota na Ford, se inspiraram muito nos supermercados e no meio de vida americano para criar conceitos que depois foram introduzidos na indústria, como por exemplo o Kanban. Taishi Ohno é considerado o pai do just-in-time, esse da direita, que essa questão do sistema puxado, produzir só quando é necessário, e vários outros aspectos que foram fundamentais do pensamento enxuto, também criados por esse à esquerda, que era o Shigeo Shingo, foi um consultor famoso da Toyota. Esses dois juntos trabalharam muitos conceitos que desenvolveram o pensamento enxuto. Em 1973, teve a primeira crise do petróleo, em 77 uma segunda crise, o custo da gasolina ficou altíssimo, postos de gasolina abandonados como este aqui, os carros americanos começaram a ficar caros, o combustível também, porque eles consumiam muito. Os japoneses começaram a ocupar esse mercado com carros mais baratos, com qualidade superior e que consumiam menos combustível. Os americanos mandaram de novo uma turma lá para tentar entender. O fato é que, além da cultura japonesa que influenciou muitos processos, muito do que eles tinham aprendido lá eles já deveriam ter aprendido com os pensadores que eles tinham em casa. Duas grandes frentes. Empresas como a IBM tentaram trabalhar com as universidades, tentaram incentivar as universidades a formar pessoas já com esse tipo de conhecimento, e empresas como a Motorola tiveram iniciativas locais. A Motorola, o Will Smith, foi quem cunhou esse termo Seis Sigma, significa uma capacidade de processo. Sigma é uma letra grega, representa a variação, dispersão, é uma medida de variação do processo. Quanto maior esse nível Sigma, mais capaz o teu processo é de atender às especificações, ou seja, menos produtos defeituosos ele produz. Então, para a Motorola, Seis Sigma era um nível de excelência. Enfim, essa terminologia foi criada pela Motorola em 1986. Em 80, o MIT criou um grupo para analisar, né, a indústria automotiva. O livro O Futuro do Automóvel foi lançado em 1984, onde eles já identificavam a vantagem competitiva dos japoneses com relação aos demais. Em 91 teve esse outro livro lançado numa frente muito maior, ampla, onde eles investigaram o mundo inteiro, chamado A Máquina que Mudou o Mundo, e onde apareceu esse termo Lean, que significa enxuto, que é como eles traduziram o método japonês focado na redução de desperdícios. Em 87, esse negócio foi aplicado para a área da saúde, com esse projeto nacional, essa demonstração nacional para melhoria de qualidade em cuidados com a saúde. Foram selecionadas 21 empresas e 21 instituições de saúde e testados, né, para ver se esses métodos funcionavam na saúde. A resposta óbvia é que sim. Esse livro resume um pouco desses aprendizados, outros livros também. O fato é que em vários outros mercados, nas mais diversas empresas, esse método se provou eficaz. O Jack Welch foi uma das pessoas que mais propagandeou o Seis Sigma mundo afora, tanto com o que eles ganhavam, né, de faturamento e economia. Em 99, ele foi nomeado pela revista Forbes como o executivo do século, e isso ajudou muito na propaganda para o processo do Seis Sigma, mas o fato é que os resultados se venderam. Então, naquela época, tinha empresas que ainda consideravam o Lean e o Seis Sigma como coisas separadas. O fato é que a gente viu aqui a história é complementar, inspirada nos mesmos pensamentos, e esses métodos são com certeza complementares também. Falando em complementar, em 2001, quando tiveram aqueles 17 pensadores num resort de esqui desenvolvendo o pensamento ágil, eles também se inspiraram nas mesmas fontes, beberam da mesma água, e o método ágil, consequentemente, naturalmente, é complementar ao Lean e o Seis Sigma, porque tem muitas influências semelhantes dos mesmos pensadores aqui. Quando a gente fala de balanceamento de atividades, de sistema puxado, né, de Kanban, de gestão adaptativa, o sprint, é tudo parecido com o que a gente já falou anteriormente. Outras terminologias apareceram, o Lean Healthcare, Lean Office, Lean Service, e se a gente pensar bem, esses dois caras, o Shewhart e o Deming, foram fundamentais no modelo que guia a melhoria. A Motorola e o MIT cunhando essas terminologias que a gente conheceu hoje, o Lean Six Sigma. Várias empresas como a GE, a Light Signal e todas as outras empresas das mais diversas áreas fizeram muita propaganda. Em 2000 já tivemos o advento do método ágil, e isso tudo tomou o mundo, gerando resultados extremamente relevantes. Quer aprender um pouco mais? Visite nosso site, se inscreva para o nosso curso White Belt gratuito.